Beleza, gente? Tudo bem? Boa noite. Rony aqui. É muito legal poder estar aqui na Aldeia dos Crentes. E eu espero aí que a gente possa ter um tempo bacana, porque o meu desafio foi falar sobre interfaces restauradas também. E eu queria falar de uma coisa que é minha paixão, é meu assunto predileto, favorito. Não é jogos de tabuleiro, tá bom? Vocês vão achar que é jogo de tabuleiro. Bom, eu vou falar de jogo de tabuleiro também, com certeza. Inevitavelmente, não tem como. Mas meu assunto favorito é Jesus, é evangelismo, é como a gente fala de Cristo para as pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que, assim, no nosso tempo atual, ficou muito confuso, né? Às vezes a gente tenta falar de Jesus para as pessoas e a gente não tem essa interface com elas. Como que eu consigo falar de Jesus para as pessoas hoje? O que que mudou nesses últimos anos, né? Como que a igreja às vezes tem negligenciado algumas coisas e não percebido a mudança dos tempos? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Um pouco do que eu vou falar aqui tem muito a ver com o treinamento que a gente leva para as igrejas, eu vou falar sobre isso também. Mas, acima de tudo, eu já queria pedir para vocês aí, já que talvez você tenha já aí com seu celular na mão enquanto você está aqui ouvindo e tal, ou se não, depois também a gente vai mandar o link para vocês. Mas eu queria muito que você começasse a seguir a gente aí nas mídias sociais, né? A gente tem o Instagram do A Mesa e o Trono, né? E a gente tem um outro Instagram também que é o Vida Missionária, onde eu falo um pouco dessa minha vida em missão. E o que que é a minha vida em missão? Vou explicar um pouquinho para vocês, né? Eu e minha família, nós começamos a trabalhar como missionários, na verdade, voltando para o Brasil. É muito louco isso, né? Muitas pessoas, elas geralmente vão, estudam, fazem teologia aqui no Brasil e depois vão para fora para trabalhar com missões. No meu caso, foi totalmente o oposto. Eu e minha esposa, nós morávamos na Inglaterra, né? E nossa primeira filha tinha acabado de nascer. E nisso a gente recebeu uma ligação do tio dela. O tio dela era diretor de uma missão aqui no Brasil que trabalhava, ainda trabalha, a missão ainda trabalha, né, com esportes nas igrejas. E a ideia era o quê? Usar o esporte para alcançar pessoas. Só que eu sempre fui o cara que, assim, não vou falar que eu sou fã de anime como vocês, tá? Eu estaria fazendo, eu estaria desmerecendo o hobby de vocês e o quanto vocês amam isso, mas eu gostava de anime, eu gostava de super-herói, eu gostava de videogame, história em quadrinho, né, de cinema, de todas essas coisas aí, né? E o esporte não era aquela maior paixão. E eu acredito que é muito comum, às vezes, as pessoas gostarem dessas coisas, né? O público nerd, o público geek e tal, e gostar menos do esporte, ou ter menos sintonia com isso do que outras pessoas que são muito mais dedicadas a isso, como as pessoas que eu trabalhava nessa missão. Então eu ficava procurando alguma coisa que eu amasse e que eu pudesse usar aquela estratégia para alcançar pessoas. E enquanto eu trabalhava com esse negócio de missões através do esporte nas igrejas, eu uma vez me deparei com uma situação muito curiosa. Tinha uma galera que eles não estavam engajando em participar das atividades esportivas, era uma viagem missionária para o Rio de Janeiro. Eu agora estou aqui em Atibaia, tá? Só para você saber, é uma cidadezinha a 1 hora de São Paulo aqui. E eu moro no Seminário Bíblico Palavra da Vida, é onde eu estudo hoje meu último ano, mas eu já estou há 12 anos no ministério e 6 anos com a Mesa e o Trono, né? E o que que acontece? A gente foi para uma viagem missionária no Rio de Janeiro. A gente estava lá fazendo atividades esportivas com a molecada e teve algumas garotas, um pessoal que não estava participando da brincadeira, porque acho que não queria suar, não queria sujar o tênis, aquela coisa, né? Aí eu cheguei pro pastor e falei, pastor, o que que a gente faz? E o pastor falou para mim, Rony, eu tenho uma ideia. Eu tenho alguns kits de xadrez no fundo de casa, ou no fundo da igreja. Será que a gente não poderia tentar jogar um xadrez com elas? Eu falei, beleza, manda lá que eu tento ensinar elas. E aí, quando eu fui falar para elas como é que jogava, elas não sabiam nada. Então eu tive que começar a explicar do começo. E a coisa mais importante que eu tinha que falar para elas é que, olha, tem uma peça e a peça é a mais importante no tabuleiro. E aí já vou fazer interação com a galera aqui no chat. Qual que vocês acham que é a peça mais importante do xadrez? Escreve aí no chat já se você quiser, para a gente poder começar a interagir aqui. Mas qual que é a parada? Ó, o peão, alguém falaram, ó, qual que é a peça mais importante? Quem já jogou xadrez talvez vai me dizer uma ou outra. Ó, o rei, o CLT, a galera tá. O jogador é a peça mais importante, porque senão as peças não movem. Muito bem, né? É isso mesmo.
Mas a verdade é, a peça mais importante do xadrez é o rei, porque se o rei morrer, acabou a partida, é fim de jogo. Então, quando eu fui explicar para elas isso, eu falei assim: olha, tem uma coisa que vocês precisam aprender então no xadrez. A peça mais importante é o rei, e o rei, ele tem uma cruz. Na hora que eu falei isso, o rei tem uma cruz, para mim ficou muito claro, assim, é como se desse um clique na minha cabeça, mostrando para mim que sim, a gente podia usar os jogos de tabuleiro como uma forma de compartilhar o evangelho com as pessoas. E aí eu falei, meu, eu tenho que trabalhar isso mais, eu tenho que achar um jeito de usar isso em mais lugares. Comecei a estudar isso, comecei a perceber melhor as ilustrações que eu podia fazer a partir dos jogos. E nisso eu falei, mas espera aí, eu acho que o jogo não é a coisa mais importante de tudo. Porque o jogo de tabuleiro, ele geralmente acontece num local, numa ferramenta que é ainda maior que o jogo. E essa ferramenta é a mesa. O jogo acontece na mesa. E Cristo, quando a gente olha no Evangelho de Lucas, ele constantemente senta à mesa com as pessoas. Então, ou seja, é óbvio que a mesa é uma coisa importante para Deus, é algo que ele quer usar para alcançar pessoas, e o jogo era uma boa forma da gente atrair a galera para isso. E a mesa, ela permite isso. Cristo falou do reino de Deus à mesa várias vezes. Né? Ele não só se reuniu com pessoas que ele conheceu, como ele se reuniu com os amigos, os discípulos dele, ele se sentou também à mesa com adversários, ele se sentou à mesa com pessoas que queriam, na verdade, acusá-lo, inclusive. Ele, achava a oportunidade, ele estava sentado à mesa com alguém. E não só isso, mas ele se despede dos seus discípulos na ceia, ele se revela depois na ressurreição numa mesa, e ele convida a gente para a mesa eterna lá em Apocalipse, na eternidade. As bodas do Cordeiro, as grandes, o grande momento onde a igreja vai se unir ao seu noivo, finalmente, né? E a gente não pode esquecer também que o primeiro milagre de Cristo foi num casamento, que certamente tem mesa. Então, assim, a gente vê o quanto que Cristo se importa com mesas. Ele quer servir as mesas, né? Ele quer trazer o vinho para a mesa. Ele quer fazer com que a gente perceba o quão bom é ter ele nas nossas mesas. Então, daí nasceu a Mesa do Trono, com essa visão de compartilhar aquilo que a gente tem de mais precioso. E o nosso nome tem a ver justamente com isso. A mesa maior que nós temos hoje é a igreja. Né? Ela reúne todos os seus santos, nós celebramos a ceia, é algo importantíssimo para a gente como ordem, né? Como ordenança para a comunidade de crentes, mas também nós queremos que as pessoas não só sejam servidos nas nossas mesas, mas que eles conheçam e percebam que existe um rei no trono, e esse rei é Cristo. Então, a mesa e o trono. Não é qualquer mesa, não é qualquer trono, é a mesa e o trono. E é isso que a gente reflete aí com o nosso projeto. O que a gente faz na prática, né? Porque aqui eu falei tudo que eu acredito. Mas o que a gente faz na prática? Tudo começou quando a gente, então, tendo essa visão de usar os jogos, eu juntei alguns amigos que gostavam de jogar comigo e eu falei para eles, vamos fazer esse negócio e tal. A gente planejou, tivemos algumas ideias. E aí, quando a gente falou assim, vamos falar com a liderança, o que a gente tinha nas mãos? Nossos jogos. E aí a gente mostrou para eles, falou, a gente queria fazer encontros de jogos de tabuleiro para a galera sentar com a gente e poder criar relacionamentos, amizades novas para que a gente pudesse compartilhar o evangelho com essas pessoas. Legal. Aí a igreja percebeu que era muito fácil começar, porque a gente já tinha mesa, já tinha cadeira, já tinha o espaço, a gente já tinha os jogos e já tinha 4 voluntários para começar esse negócio. Então a gente marcou uma data, eles aprovaram lá, né? A gente marcou a data e começamos o nosso primeiro evento. Deu umas 20 pessoas lá, tal, foi bem legal. E quem era da igreja, eu falava, você volta no próximo para ajudar? E quem não era da igreja, eu falava, você volta no próximo para participar com a gente? E assim a gente foi criando relacionamentos com as pessoas. Por exemplo, o primeiro jogo que eu ganhei de presente para o nosso projeto foi um casal que não é cristão que deu para gente. Então já começa a simpatia desse jeito, né? Aí depois eles ainda convidaram a gente para jogar na casa deles, a gente foi, conheceu a família, se divertimos com eles. Foi muito bom isso, né? Porque a gente viu o acesso às pessoas por causa do jogo, por causa do hobby.
Aí a gente continuou a fazer outros eventos, vieram mais pessoas, né? Então a gente fez encontros de casais, encontros de juventude, a gente começou a ver esse movimento acontecendo. E foi em um ano, mais ou menos, a gente tinha mais de 20 pessoas servindo, incluindo senhoras, adultos, crianças, casais, tinha gente de toda a faixa etária da igreja servindo com a gente. E a gente começou a perceber isso principalmente depois da pandemia, o quanto que a gente podia compartilhar isso com outras igrejas. E daí surgiu a capacitação que o A Mesa e o Trono tem levado hoje. Então a gente tem ido para igrejas, ido para institutos missionários, para eventos, conferências missionárias, né, para falar dessa estratégia. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é um pouquinho do que eu compartilho nesse treinamento. Porque eu acredito que uma interface que a gente quer reconstruir com as pessoas é a interface do relacionamento. É a primeira interface que a gente tem que restaurar, e isso Cristo nos permite, porque afinal de contas, como ele perdoa os nossos pecados, agora a gente tem a chance de estar com o outro livre de condenação, para que a gente possa falar desse Deus que também nos restaurou essa conexão com ele, né? E é isso que a gente tem feito atualmente. Então, esse ano eu devo ter treinado aí, sei lá, eu fiz uma viagem para o sul do Brasil e Uruguai, a gente treinou quase 60 igrejas. Não que a gente visitou todas elas, mas nos locais, a gente treinou acho que em 10 locais, a quantidade de pessoas e de igrejas que vieram deu quase um total aí de 60 igrejas. Então a gente tem espalhado isso pelo Brasil. Vocês tiveram aí o pessoal da Guilda da Luz dias atrás, que é uma igreja parceira que também faz isso, tem feito, eu acho que é o melhor exemplo no mundo, tá? Não é só do Brasil não, tá? Eu acho que eles são o melhor exemplo do mundo de uso de jogos nas igrejas, e são super parceiros nossos, a gente tem esse vínculo muito forte, e foi quem justamente me apresentou para a Esther aí, para que a gente pudesse estar aqui falando com vocês. Outra coisa que eu faço também, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, é de criar jogos de tabuleiro. Fé Radical é um jogo que trata da perseguição no mundo. Então, o que esse jogo traz? 78 países e as suas estatísticas sobre o quão difícil para um cristão viver num país que o persegue. Certo? Então, tem países aqui da América do Sul, tem países aqui da América Central, tem países da África, obviamente países, né, da janela 10 por 40, que todo mundo fala lá, mas você vê, você saberia dizer pelo menos metade desses 78 países? Essa é uma grande pergunta que a gente não sabe responder. Talvez a gente nem saiba fatores como, por exemplo, o fato de que na Coreia do Norte é menos violento contra cristãos do que no Níger, na África. Por quê? Porque na Coreia do Norte é tão travado, tão fechado, que a galera nem é agredida ou tem a sua propriedade depredada pelo fato de ser cristão. Então, às vezes na África, num lugar mais aberto, onde tem mais acesso para os cristãos, acaba tendo mais violência. Olha que curioso, né? Então, o jogo ele trata disso. O Entre os Feixes aí, que tem a Ruth colhendo, né, as espigas ali, é um jogo gratuito que, se você entrar no amesiotrono.com.br, você pode baixar, imprimir na sua casa e jogar. Entendeu? Então, você está vendo ali que as pecinhas do jogo ali, tirando os quadradinhos que são do que você imprime e recorta, são tampinhas de garrafa. Então é um jogo que você consegue construir na sua casa para jogar. Então, assim, tá sendo muito legal poder fazer isso, porque ilustra para as pessoas mais uma interface aí, ó, tá vendo? A interface dos jogos, a interface da diversão como forma de alcançar as pessoas. Perguntaram aí se tem na Amazon. Tem na Amazon, sim. Tem mais sites, mas qualquer coisa, você entra em contato com a gente acha o melhor lugar para você adquirir aí, tá bom? Manda depois um alô pra gente aqui, a gente tenta organizar isso. Ou, principalmente, entra depois no meu Instagram e manda uma mensagem por lá. É o maior prazer conversar com vocês e poder fazer vocês terem acesso a esse jogo aí, tá bom? Assim, vocês podem compartilhar a mesa com pessoas aí para falar, né, dessa questão da perseguição no mundo aí, é um assunto muito importante. Agora, eu quero entrar de fato no nosso assunto. Já me apresentei aqui e vamos falar desse negócio da interface restaurada para o evangelismo, né? Eu acredito que a gente, como igreja, tem deixado de perceber o movimento atual das coisas, né? As pessoas, elas estão mais solitárias, né? E eu quero centrar o meu exemplo, usando um anime, inclusive, é, com um personagem, né? A Miki Takekaza. Ela é personagem desse anime. Eu vou falar para vocês no final, mas o que acontece?
Ela é uma estudante numa escola no Japão, e aí ela se sente muito isolada, muito sozinha. Ela é uma pessoa que acredita que ela não conseguia desfrutar de diversão como as outras pessoas, ela não se interessa muito por coisas que outras pessoas se interessam. Será que a gente já viu essa história em algum lugar? Quem aqui já viveu isso, né? Por gostar do que você gosta, pelos hobbies que você tem, talvez você se sentir meio solitário, meio sozinho. Eu acho que hoje em dia a gente tem internet, mas, por exemplo, quando eu comecei no hobby de jogos, RPG, essas coisas, eu só tinha meus amigos do meu bairro e algumas pessoas na minha cidade. Então, assim, a gente se sentia muito solitário, né? E hoje a gente tem internet, a gente tem uma aldeia toda aqui de pessoas que gostam do que a gente gosta, né, e tal, mas não é sempre assim. E às vezes a distância pelo digital não é suprida porque a gente quer relacionamentos reais, né? Então, a Miki, ela tem esse problema. Ela se sente solitária e ela convive nessa escola e acontece uma situação. A Miki, ela se depara com essa outra menina, a Aya. E acontece que, na verdade, a Aya, ela vem de bicicleta, a bicicleta falha com o freio e ela quase atropela ali a Miki e ela acaba caindo num rio ali, a Miki socorre ela e elas se tornam amigas. Né? Inusitadamente, elas resolvem passear juntas ali e conhecer a cidade, porque a Miki não conhece muito a cidade, elas estão ali em Kyoto, e a Aya falou: não, eu conheço a cidade, vamos dar uma volta, vamos passear juntas, eu quero que você conheça mais e tal. E aí disso, elas começam essa amizade, que se torna algo muito inicial ali, elas ainda estão se conhecendo e tal. Mas enquanto elas passeiam pela cidade de Kyoto, uma coisa acontece. Elas veem a representante da sala delas passando por um lugar meio esquisito, né? É um setor lá do Japão de muito entretenimento e tal. E ela fala: o que ela tá fazendo aqui? Ela não deveria estar aqui, não é horário, né? A gente tá fora também, elas estavam fazendo alguma coisa errada também, mas elas viram essa representante fazendo um negócio errado também, resolveram ir atrás dela. E essa Midori Ono, que é a representante de sala delas aí, acaba entrando num prédio meio suspeito. Um lugar meio duvidoso, esquisito, diferente ali, né? E aí elas se deparam com essa porta. Uma porta que diz o seguinte: Saikoro Kurabo, que é clube de dados. O que é esse clube de dados, meu Deus? O que essas meninas, onde elas estão, né? Que história é essa? O que essa representante de sala delas está ali, né? E nisso elas entram nesse lugar e elas se deparam com uma loja de jogos de tabuleiro, um clube de dados, entendeu? E nisso elas estão ali andando por ali e são abordadas por um personagem que causa um temor nelas, um homem bem grande e forte, e ele chega até elas e elas se amedrontam e logo elas descobrem que na verdade eles trabalham, ambos ali trabalham nessa loja de jogos. A representante de sala faz ali o trabalho dela para ganhar um dinheiro e eles estão ali, né, nesse contexto quando ele pega como é que é o nome dele mesmo? O Takeru Kinjo. Ele chama elas então para uma partida de jogos de tabuleiro moderno. E isso eles se sentam à mesa, ou seja, a gente está vendo aí basicamente quatro desconhecidos. Na verdade, os dois trabalham juntos, já se conhecem, as meninas sabem quem é a representante, mas você vê que são laços muito fracos, né? Não são amigos de verdade. Mas eles estão se conhecendo ali e o jogo de tabuleiro proporciona um momento super divertido para todos eles. Né? Há uma disputa, acontece umas reviravoltas no jogo ali e tal. E o jogo e o desenho representa muito, né? Isso que está acontecendo na mesa entre eles. Até que no final a nossa Miki ganha a partida com a ajuda da Midori aí, né? E elas ficam super felizes, a amiguinha celebra, o Taqueiro, ele fica triste porque perdeu ali e tal, e ele é um cara muito competitivo e tal. E no final das contas, há esse momento onde elas se tornam muito amigas, e no final desse episódio, esse é tá, eu tô narrando aqui o primeiro episódio desse anime, a Miki fala o seguinte: quero jogar mais jogos como aquele. No final das contas, veja, ela gostou da experiência, gostou de estar com aquelas pessoas, ela quer voltar àquele ambiente, ela quer estar mais vezes ali com eles. E isso tudo é o primeiro episódio do After School Dice Club, que quem gosta quem tem o Crunchyroll aí pode assistir, né?
Eu não conheço toda a série, tá bom? Esse é só o primeiro episódio, é o muito que eu conheço dessa série. Quero assistir o resto também, mas eu acho que ele exemplifica justamente o que eu queria falar, sobre um assunto que também tem a ver com jogos de tabuleiro. Porque mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, aí, na verdade, 2 anos atrás, né? A Organização Mundial de Saúde colocou no site deles essa foto, uma foto de um jogo que talvez vocês conheçam. É o Jenga, né? E o Jenga é um jogo que tem a ver com essa questão de ir subindo as pecinhas, até o momento que essa torre se torna muito precária, e até que alguém derruba e perde a partida. Né? E a Organização Mundial de Saúde colocou essa foto ali no site deles, por quê? Porque eles queriam falar de um assunto muito importante que é solidão. As pessoas estão solitárias. Assim como a Mickey, muitas pessoas estão solitárias pelo mundo afora. Tá? Eu vou trazer o GPT para traduzir aqui para a gente, ó, dá uma olhadinha. Ó. Isolamento social e solidão têm sérias consequências para a saúde. Seus riscos são comparáveis ao tabagismo diário, ao consumo excessivo de álcool e à obesidade. Essa foi a informação que a Organização Mundial de Saúde colocou no site deles nessa data aí, para abrir uma conversa sobre o problema da solidão no mundo, que está causando depressão, está causando suicídio, está causando doenças do coração e tudo mais. Então, assim, ou seja, a solidão é um problema para a gente. E as pessoas elas estão assim realmente sofrendo. Se a gente for pegar aqui e falar, não, mas os jovens têm amigos, vão para a escola e tudo mais, igual a Mickey, né? Igual a Aya e tal. Não, gente. A estatística comprova que de 5 a 15% dos adolescentes também tem passado por esse tipo de solidão. Gente que estuda com alguns de vocês, pessoas que estão nas universidades, que estão, né, nas faculdades, talvez no seu grupo de jovens da sua igreja, entendeu? Pessoas sofrem de solidão. E solidão aqui, a gente não está falando de morar sozinho, morar só com a mãe, morar só com o pai, ou não ter irmãos, ou não ter namorada. Não, não é isso. Solidão é você não sentir que as relações que você tem com as pessoas são significativas, tá? Talvez alguns de nós aqui. Se a gente for pegar a estatística aqui nesse canal do Discord aqui, nesse servidor do Discord, certamente tem pessoas que sofrem disso. E às vezes encontram num hobby como assistir anime, como fazer cosplay, como ler quadrinhos, um escape para esse sentimento de solidão, mas essas coisas elas não vão resolver essa solidão. Porque a solidão ela é resolvida no quê? Quando a gente está com a outra pessoa. É isso que a gente precisa proporcionar, ir atrás. Tá? Então, isso me faz lembrar de um texto bíblico que tem a ver muito com amizade. Tá? Provérbios 17:17 fala o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O nasce ali significa nascer, dar à luz. Algumas versões da Bíblia vão colocar diferente. Vão colocar assim: na angústia se faz boas amizades. Né? Se você for ler o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, ele vai falar que as tribulações da vida fazem com que as amizades sejam realmente provadas e tal. E não está errado, tá? O provérbio ele significa isso mesmo. Mas eu fiquei pensando muito a respeito desse termo, nascer, né? Nasce o irmão. E fiquei assim, pensando, onde que mais eu poderia achar textos que falam sobre nascer? E aí tem um texto que talvez já esteja passando na sua cabeça aí, que é o texto de João 3,3, que é quando Jesus ele vai falar com uma pessoa muito importante, um chefe da lei, certo? Que está ali querendo questionar ele, saber mais, e fala assim: "Poxa vida, Jesus, mas eu vou nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? É esse o entendimento de nascer?" Tá aqui o texto então, né, a gente tem aí, ó, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, Jesus ele está tendo essa discussão e falando que nascer de novo é uma obrigação, é um pré-requisito para que a gente possa enxergar o reino de Deus. Veja, Jesus está tentando restaurar uma interface perdida, ok? Ele está tentando restaurar a interface
da sua criatura, o homem, com o reino dele. E ele está vindo para instituir isso, e a gente precisa olhar para esse texto pensando assim: se Jesus está falando nascer, e ali o nascer de novo também significa nascer no grego lá, né? Não tem nenhuma adaptação aqui para a gente olhar na Bíblia. Não, o termo em grego significa nascer. E aí eu penso, poxa, eu acho que Jesus está fazendo um salto, buscando no conhecimento, no conhecimento total que ele tem das Escrituras, algo que possa representar para nessa conversa o que é nascer de novo. Então, como que assim a gente vai ter que nascer de novo? Como que a gente vai restaurar isso? É uma coisa que já passou na nossa vida. Eu já nasci, mas é importante a gente nascer de novo, né? Porque olha só que interessante. Se a gente fizer o salto de volta para o texto anterior, ele fala o seguinte: ama o amigo em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Eu acho que Jesus estava pegando esse texto aqui, ou pegando essa ideia de nascer de novo ali do Antigo Testamento, para falar que a gente precisa passar por uma situação que faz com que a gente não seja mais o mesmo, e restaurar essa interface. E para restaurar essa interface, a gente precisa de amigos. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Se alguém não é cristão, ele precisa de amigos que possam apresentar ele para esse pai que nós temos. Ou seja, essa pessoa vai passar por uma angústia, vai chegar até nós e vai falar assim: nossa, eu preciso desse pai que você tem. Talvez a angústia seja a minha angústia, quando eu sou vulnerável com as pessoas e mostro como que Deus faz a diferença na minha vida. Ou talvez seja quando a pessoa passa por uma angústia e ela compartilha comigo essa angústia, e aí eu mostro para ela aquilo que eu acredito. Não aquilo que ela tem que acreditar, mas aquilo que eu acredito sobre o que ela está passando. De uma maneira natural, de uma maneira respeitosa, eu acho que a gente pode fazer isso. Então, seguindo adiante, é importante mesmo a gente nascer de novo para que a gente possa ver o reino de Deus. E nós sendo amigos das pessoas, nós sendo essas pessoas que mostram o pai que nós temos, podemos permitir que esse nascimento aconteça. Como? E aí eu falo que é construindo pontes para as pessoas, ou seja, pontes é algo que liga a gente de um lado ao outro, né? A gente tem essa interface, né? Porque toda interface ela comunica a gente com alguém. Toda interface vai passar algo que talvez esteja, sei lá, vamos falar aqui, né? A gente tem uma interface que é a interface do Discord. Ela nos permite interagir, seja com as pessoas, seja com os sistemas, seja com esse mundo digital que está aqui diante de nós. Nós temos interfaces no nosso sistema do celular, nós temos interface nos jogos de videogame que a gente joga. Mas e a interface entre uma pessoa e outra? E a interface entre Deus e os homens? E é isso que eu quero falar para vocês sobre pontes, porque eu acho que a gente tem que construir pontes. Agora vai vir um momento que eu preciso avisar vocês. Talvez você vai achar que já conhece o que eu vou te falar agora. E talvez com razão você conheça mesmo. Mas eu acho que está incompleto o entendimento que a gente tem disso. Vocês já viram que existe o homem de um lado, Deus do outro, e tem um abismo que nos separa de Deus. Quem sabe dizer aí qual que é esse abismo? Vai lá, escreve aí. Vamos ver se nas primeiras tentativas aqui no chat alguém acerta o que que é. Ah, aí ó. Boa, Julianinho, ó, pecado aí, ó, sal e luz também, ó. Certinho, é o pecado, gente. Não tem erro. A gente conhece isso aqui, certo? Agora vai vir a pergunta: se a gente tem esse abismo, e o abismo é o pecado, né, e a gente não consegue chegar a Deus por causa desse abismo, o que que a gente precisa fazer para chegar a Deus ali, né? A gente tem que fazer alguma coisa, pôr uma ponte ali. Será que a gente sabe qual que é essa ponte? Olha só, a ponte é o Jenga, gente. Vamos pôr o Jenga, né? É o Jenga? Não, olha lá, ó. O Samus ali, ó, falou, ó. A cruz, exatamente, não é a Jenga não, gente, é Jesus que vai ali, tá bom? É Jesus se entregando por nós, colocando realmente a vida dele por nós, para que
esse abismo que existe causado pelo pecado seja resolvido. Jesus cria uma interface para que a gente possa se comunicar com Deus. Ah, beleza, a pessoa está separada de Deus, eu apresento Jesus para ela e ela, pronto, agora ela está conectada com Deus. É assim, né? Você já parou para perceber que não é bem assim que acontece? Você já parou para perceber que é muito difícil as pessoas entenderem esse gráfico tão simples que você, por ser cristão, já entende? Então, o que a gente tem que fazer? Porque como que é o mundo na realidade, tá bom? O mundo na realidade, na minha opinião, é isso aqui, ó. Existem dois abismos. O abismo do pecado, que Jesus resolve, mas tem um outro abismo que o que será que resolve, né? O que será que resolve esse outro abismo? Mas será que você imagina o que é esse outro abismo? Esse outro abismo, eu vou dar uma dica, tá bom? Ele tem a ver com o anime que você assiste, ele tem a ver com os hobbies que você pratica, ele tem a ver com aquilo que você faz no seu tempo livre. Esse hobby tem a ver com como você se comunica. Esse hobby tem a ver com os dispositivos eletrônicos que você usa. Esse hobby tem esse abismo tem a ver com como você lida com as outras pessoas. Esse abismo tem a ver com a forma como a gente convive com os outros. Esse abismo tem a ver com os nossos governos, esse abismo tem a ver com a sociedade. Quem sabe o que é esse abismo? Você saberia dizer? É um desafio. Fica aí, ó. Cadê o chat pra galera interagir com a gente aí, ó? O que será que é esse abismo? Não, não é o lanche. O mundo é o mundo, tem com certeza a ver com o mundo. Isolamento social, foco, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Meu TDAH, eu acho que isso aí é uma questão mais pessoal, aí não é um abismo, aí você já tá ali, tá vendo? O individualismo, eu tenho certeza que o individualismo faz parte desse abismo, certo? A falta de comunhão, a nossa mente. Eu vou resumir tudo isso numa palavra, tá bom? A cultura, ok? Esse outro abismo é o abismo da cultura. Por quê? Porque esse abismo, ele impede a gente de acessar as pessoas porque elas têm uma cultura diferente da nossa. Nós somos cristãos, acreditamos, né, em Jesus, mas as pessoas não acreditam. As pessoas, para elas estão num lugar que não existe absoluto, não. Elas estão num lugar que cada um tem sua verdade. Elas estão num lugar onde elas acreditam que qualquer caminho leva a Deus. As pessoas elas vivem nesse ambiente onde os ismos que existem, eles separam nós cristãos, que estamos no lugar do absoluto, do evangelho, que é uma verdade eterna, é uma verdade sobre todas as propostas e ideias de realidade que as pessoas proponham, né? É um lugar onde a gente tem o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. É um lugar onde a gente precisa de uma credibilidade para que as pessoas nos ouçam. Porque a gente está falando de coisas que são invariáveis. Enquanto elas vivem num mundo de variáveis, onde para elas tudo é possível, tudo é permitido, nada é regra. Então, assim, fica muito difícil você que está do lado de cá falar de Jesus para aquela pessoa. Então, sabe o que a gente vai fazer no final das contas? A gente vai pegar um tijolo, vai embrulhar um panfleto evangelístico ali e tal, vai jogar ele por cima desse abismo, vai dar uma pedrada na cabeça daquela pessoa lá com esse tijolo. Ela vai pegar o tijolo, vai abrir, desembrulhar aquele pacote. Aí ela vai ver assim, né, sangrando, as gotas de sangue caindo da testa dela naquele papel, e no papel tá escrito assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Aí a pessoa fala: "Não parece que Jesus me ama, porque eu tomei uma pedrada". Então a gente acaba não chegando às pessoas porque a gente não criou uma ponte de relacionamento com elas. E é justamente isso que falta, uma ponte relacional. O nosso papel hoje, a interface que a gente tem que criar com essas pessoas, é uma interface de relacionamento com elas. Lembra? A a Mickey, ela estava se sentindo solitária. E quando ela sentou na mesa para se divertir com aquelas pessoas, ela começou a perceber que ela podia fazer novos amigos. Tanto que no final ela fala: "Eu quero jogar mais jogos como esse". Só que a gente sabe que, por pressuposto,
Jogar jogo de tabuleiro muitas vezes necessita do outro, necessita do adversário, necessita da outra pessoa. Então não dá para ela ter aquilo que ela quer sem ter as pessoas ao redor daquilo. Vê, eles conseguiram criar uma ponte relacional, uma interface de relacionamento ali. E quando a gente cria essa ponte relacional, a gente consegue chegar às pessoas para falar daquilo que a gente acredita como cristão. Muito tempo se falou que evangelismo é a gente chegar às pessoas e falar o que elas têm que crer. E eu acho que hoje em dia não é mais assim. Tanto não é assim que para construir essa ponte relacional, a gente tem que fazer 4 coisas principais. 4 coisas que eu recomendo. Primeiro são atos de amor. Eu vi alguém falando aí, igrejas acolhedoras. É verdade. Mas as pessoas não vão nem entrar pela nossa porta se a gente não for até elas. Lembra? O abismo. Elas estão lá fora, elas estão no mundo onde a igreja é um lugar de absolutos, elas não querem entrar por aquela porta. Então a gente tem que fazer atos de amor para começar esse processo. Como que eu faço atos de amor? Um ato de amor é, como a Aya fez, estar com seus amigos, realmente ser alguém que queira desfrutar deles e fazer coisas juntos. Quando elas sentaram à mesa para jogar, elas descobriram que elas podiam se tornar amigas fazendo algo junto, se divertindo juntas. Tanto que elas se tornaram amigas até da representante de sala e daquele outro rapaz que cuida da loja lá. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que fazer atos de amor pelas pessoas. Isso é a gente fazer algo além do que elas estão esperando, inclusive. Pensa você comigo o seguinte: chega sábado de manhã, alguém liga no seu celular para você, ou manda um WhatsApp, manda uma mensagem, e fala o seguinte: ô chegado, ô querida, o que você vai fazer hoje nesse sábado à tarde? Você tá com algum compromisso? E aí você vai falar assim: não, nem tinha planejado nada ainda, tô pensando e tal. Então, eu queria te convidar para você vir aqui em casa. A gente tá com alguns jogos de tabuleiro aqui para se divertir e tal. Traz um refrigerante aí, passa no mercadinho, compra um refrigerante, a gente vai pedir umas esfirras. Vamos passar a tarde aqui comendo esfirra, tomando refrigerante e jogando jogo de tabuleiro. Eu vou estar com mais uns 2 amigos meus aqui. Como que você se sentiria com um convite desse? Como que você se sentiria com um convite desse? Pensa agora. Poxa, sabadão de manhã, alguém te manda uma mensagem, alguém que você talvez não fale há muito tempo, alguém que talvez você tenha um relacionamento às vezes distante, mas a pessoa se importou em te convidar. Como que você ia se sentir? Entendeu? Ó, rolê inesperado, pá, ó, coração quentinho. Aí vem meu desafio. Por que que não é a gente, nós, os cristãos, fazendo esse tipo de convite inesperado? Por que que não é a gente pegando um jogo na nossa prateleira, ou um baralho, ou qualquer coisa, ou alugando um jogo numa luderia, ou chamando para ir numa luderia, ou emprestando um jogo de alguém, para a gente fazer isso? Entendeu? Ato de amor. É a gente mostrar para a pessoa que ela é importante para a gente. Lembra o problema da solidão? A Aya resolveu passear pela cidade com a Mickey. Foi um ato de amor. Mas a gente tem vários atos de amor que a gente pode fazer. Pensa você, quais atos de amor você pode fazer pelas pessoas. Outra coisa que a gente precisa fazer são palavras de amor. E palavras de amor tem a ver com a gente apreciar as pessoas verbalmente também. Porque às vezes a gente fica muito tímido de demonstrar que as pessoas são importantes para a gente, né? O ato de amor facilita isso, mas a palavra de amor concretiza, define, deixa claro. Poxa, que legal foi ter você aqui. Que bom que você aceitou meu convite. Foi tão legal, né? Que legal você poder vir. Poxa, você podia ter feito qualquer outra coisa, mas você veio estar aqui com a gente. Que bacana. Mas tem uma palavra de amor que ainda essa é a maior palavra de amor que existe. É isso aqui, ó, galera. É isso aqui, a Bíblia. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento das Escrituras, quando a gente se depara com pessoas passando por angústias, e aí a gente traz o que está aqui para que elas pensem a respeito, não como quem tem que aceitar isso aqui, mas como eu creio nisso e acho que você poderia pensar a respeito. Quando a gente faz isso, as pessoas se sentem amadas também. Eu tenho uma história de um rapaz que ele treinava karatê comigo, e um dia ele não estava muito legal,
Ele era faixa preta ou era faixa qualquer cor lá, e ele parecia meio esquisito. Cheguei pra ele e falei: "Cara, você não tá muito legal, o que que foi?" Ele falou assim: "Ah, meu, eu tô brigando muito com a minha mãe, desde que eu me divorciei da minha esposa, tô morando com ela, então tá difícil a gente, lidar dentro de casa, minha mãe parece estar meio áspera comigo, e o ambiente tá muito ruim." E ele estava bem triste mesmo. Aí eu falei pra ele assim, falei: "Cara, você me permite compartilhar com você algo que eu acredito? Mas assim, eu sei que você é ateu", e eu sabia que ele era ateu, né. Eu falei: "Eu sei que você é ateu, a gente treina junto aqui, você sempre falou isso e tal, mas assim, eu quero te respeitar nisso e vou te respeitar, só que só ouve o que eu tenho a dizer e pensa a respeito. Na Bíblia, em Gênesis 1, fala lá que quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe, se une à nossa mulher, nos tornamos um com ela, né? E quando você casou e saiu de casa, esse tempo acabou, né? Para sua mãe, você encerrou a fase de viver com ela. Aí você vai, casa, tem seu filho, e aí acontece o divórcio. Algo ruim. Você volta para casa da sua mãe e a situação já é outra. E aí, para ela olha para você, talvez com muito amor, pensando: como que eu faço para resolver o problema do meu filho? E ela não sabe como fazer, então ela vai ficando nervosa, ela vai se estressando com você, e você com ela, e aí você também não entende esse amor dela por você, e aí no final das contas, vocês têm os atritos e o ambiente fica ruim. Faz sentido isso para você? Ele chegou para mim assim, começou, a gente conseguiu ver que ele estava realmente abalado com o que eu falei para ele, e ele falou assim: "Cara, eu nunca tinha pensado por esse assunto, nunca tinha pensado desse ângulo." Aí eu falei para ele, falei assim: "Cara, chega para sua mãe e fala assim: 'Mãe, será que a senhora não pode me deixar aqui morar com a senhora mais uns 4 meses? Aí eu vou me erguendo.'" Eu sabia que ele tinha conseguido um emprego novo, então eu falei pra ele assim: "Ó, cara, tenta, né, você vai tentar achar um lugar pra morar e tal enquanto isso, mas você pede essa mão pra sua mãe só por um tempo." E ela, sabendo que tem uma data, talvez ela fique mais tranquila, entendendo que o problema vai acabar, né. Talvez não o problema do divórcio, mas o problema de ela ter você na casa dela, algo que já não era mais o esperado. Cara, ele começou a chorar, ficou assim, super constrangido com aquilo e tal, e a gente pôde ver, assim, o quanto que eu falei o que eu acreditava, mas não o que ele tinha que aceitar, o que ele tinha que acreditar. E veja que eu estava falando uma aplicação do evangelho à vida dele. Existe o pecado causa divórcio, o pecado causa atritos entre filhos e pais, o pecado causa a gente ter esse problema de famílias quebradas. Então, falar o evangelho para as pessoas, hoje em dia tem que ser mais assim, falar como isso se aplica na vida das pessoas. Não mais como o que elas têm que crer, mas como a gente crê que é a realidade. Sabe por quê? Porque, gente, a gente não tá falando de uma crença assim, pô, pode ser que é assim. Não, a Bíblia é a verdade. Lembra que eu falei que nós estamos num lugar de absolutos? O evangelho é um absoluto. Então, nós temos uma verdade para compartilhar com as pessoas. Então, quando a gente fala das verdades da Bíblia aplicado à vida das pessoas, a gente está falando de verdades, não é de talvez seja uma verdade. E isso as pessoas procuram, porque as pessoas elas têm uma carência de encontrar significado na vida. É por isso que elas vão para os hobbies. É por isso que elas gastam mais tempo maratonando um anime do que muitas vezes lidando com o outro, vivendo com o outro. Às vezes é um lugar seguro, né? Porque no final das contas, a gente não tem, talvez, não estou falando do nosso caso, porque nós temos propósito na vida, porque nós temos Jesus. E aí a gente desfruta dos hobbies como algo gostoso, algo que faz sentido pra gente. Mas para a pessoa que está no mundo, tudo que ela vai procurar é prazer e significado. Só que não tem um prazer definitivo, porque todo anime, tirando One Piece, né? Uma hora acaba, e aí quando acaba, vem aquele vazio de você ter maratonado aquele negócio. É, não, toda pessoa procura o próximo episódio, a próxima série, o próximo jogo de videogame, o próximo filme da Marvel, e isso nunca satisfaz. Nunca satisfaz, porque a gente tá procurando no lugar errado, ok?
Então, a gente vai fazendo atos de amor, palavras de amor, e aí vem a grande sacada, que foi o que aconteceu com esse amigo meu aí também no karatê. Em tempo adequado. Porque às vezes a gente tem pressa e a gente fala assim: nossa, se eu não falar de Jesus para a pessoa, amanhã ela vai morrer. E aí ela não vai ser salva. Gente, quando a gente fala isso, é de uma arrogância tremenda. Sabe por quê? Porque não é você quem salva as pessoas. Nunca foi. Nenhuma pessoa chegou a Cristo porque alguém pregou Jesus para ela. As pessoas chegaram a Cristo porque o Espírito Santo convenceu elas. Através da nossa pregação, talvez, através da verdade da palavra, porque essas coisas são as ferramentas que Jesus usa para que o Espírito possa transmitir aquilo que ele quer transmitir para dentro do coração da pessoa. Então, quando a gente acha que, nossa, eu tenho que falar de Jesus para a pessoa porque senão ela vai morrer e aí ela vai perder a salvação dela, gente, ninguém aqui vai dar salvação para ninguém. Entendeu? Aí, ó, legal, através da gente não ser babaca, é exato. Entendeu? A gente precisa entender, gente, que a gente crê em Cristo. E as pessoas estão olhando pra gente. Mas elas não creem. Elas estão no lugar de minha verdade, sua verdade. Então, se a gente respeitar isso, mas falar o que a gente acredita, que é a verdade, certamente é a verdade, né? Nós temos um grande potencial de que o Espírito use isso para falar ao coração daquela pessoa. Porque quando você acha que é você quem vai convencer alguém de Jesus, gente, você está redondamente enganado. Pensa, hoje as pessoas, elas não vão pela lógica, elas vão pelo sentimento, pelo que eu acho, entendeu? Mas não interessa argumentos muitas vezes. Só que o argumento de uma vida que ama, que demonstra palavras de amor, que espera o momento adequado, esse argumento a pessoa ela não consegue evitar. Uma vez, um rapaz chegou para mim e falou assim: Rony, eu não sei se eu creio no que você crê, mas eu não tenho dúvida que você crê. Para pensar o que essa frase quer dizer. Eu não creio, não sei se eu creio no que você crê, mas eu não tenho dúvida que você crê. Isso para mim era tipo assim, eu estou fazendo meu trabalho certo, porque ele já está meditando naquilo que eu tenho falado, e a minha vida está demonstrando amor por ele. E a última coisa que a gente tem que fazer também, gente, é sem cobranças. Por que sem cobranças? E aí tem muito como falar aqui, não ser babaca, né? Gente, não é forçar a pessoa a crer em Jesus. E não é porque ela falou também, poxa, eu vou crer, e aí você fala, então agora toda quarta-feira você vai na minha igreja, você vai ter que ler 3 textos da Bíblia para que a gente possa fazer um discipulado. Não, calma, calma. A pessoa só falou que ela está começando a crer. Ela só falou que ela quer um pouco mais. Entendeu? Aquela menina, ela só falou, eu quero jogar mais jogos como aquele. Então você não precisa agora chegar e trazer 200 jogos na mesa para ela. Traz o próximo no momento adequado. Chama ela para jogar em outro lugar, entendeu? Mas não faça disso uma cobrança. Faça isso um serviço. Olha que legal. A palavra serviço indica que a gente serve, não que a gente cobra. Porque quando a gente cobra, a gente faz o outro nos servir. E isso está errado também. Então, atos de amor, palavras de amor, em tempo adequado, sem cobranças. Como 4 pernas de uma mesa. Eu gosto dessa ilustração porque são 4 pernas de uma mesa. E quando a gente faz isso, galera, a gente ganha um potencial tremendo de ir até as pessoas, aonde elas estão, no mundo, na cultura, nos hobbies, no entretenimento delas, naquilo que elas gostam de fazer, para que a gente fale, né, aquilo que elas amam fazer, a gente consegue ir lá para falar daquilo que a gente ama. Esse é o modo que eu acredito que evangelismo precisa ser feito hoje. Essa é a interface que a gente quer restaurar para trazer as pessoas de maneira mansa para esse ambiente dos absolutos. E aí sim, a gente vai conseguir começar a mostrar Jesus para elas, através da nossa vida. Isso, com você sendo legal, exatamente, entendeu? Ó, Joaninho falou aqui, ó, é apresentar não só com palavras, mas com testemunho de vida e comportamento, não por imposição. Às vezes a gente cai nesse erro e como se achássemos que somos o próprio Espírito no sentido de convencimento. Perfeito, Juninho, é isso aí, cara. Julianinho, desculpa. Então assim,
Você vê, a gente tem na mão aqui a oportunidade de fazer isso. E o legal é que os hobbies das pessoas é uma boa oportunidade da gente chamar elas para perto, né? Então, assim como aquelas meninas criaram um relacionamento à mesa por conta do hobby dos jogos ali, a gente pode fazer isso, porque jogos eles vão construir naturalmente essa ponte de convívio e de amizade. É muito rápido isso acontecer. E para você ter uma ideia, tem um detalhe que eu não contei da história do rapaz lá do karatê. Algumas semanas depois ele veio conversar comigo, depois daquela a atitude toda, né? E falou assim: olha, foi umas 2 semanas depois daquele momento, né? A gente orou por ele naquele dia, inclusive eu cheguei para ele e falei assim: cara, eu posso orar por você? Porque assim, eu sei que você não crê em Deus e tal, mas se ele estiver por aí, não é uma ajuda que a gente poderia ter nesse momento seu? E aí ele falou: tá bom, pode orar por mim. Eu orei por ele. Você vê, a gente restaurou essa conexão e né, essa interface. E depois, umas 2 semanas, a gente se reencontrou. Ele chegou para mim e falou assim: Rony, eu andei pensando aí a respeito das coisas que a gente conversou e de tudo que você fala e tal. Cara, eu acho que realmente eu faço mais esforço mental para crer que não existe um criador do que para crer que alguém criou tudo. E talvez vocês tenham razão nisso aí. Pensa, o cara saiu do ateísmo, que ele falava que era, para algo que ele começou a crer. Não quer dizer que ele estava crendo em Jesus, não quer dizer que ele se converteu, mas quer dizer que um ateu voltou à crença de que existe um Deus, da possibilidade de um Deus. E isso para mim já era interessantíssimo. Dali a gente começou a conversar sobre Jesus. Veio a pandemia, a gente não se falou mais, foi muito triste isso. Aí eu mudei de cidade e tal. Mas, veja, não foi forçando ele a crer. Foi respeitando ele na descrença dele, mas mostrando a minha crença com argumentos da verdade em amor através de atos de amor, no tempo adequado, sem cobrar nada. Então, quando a gente faz isso, a gente constrói pontes com as pessoas. E os jogos permitem essas interações com pessoas que às vezes a gente não conheça. Talvez na sua igreja você pode começar eventos com jogos para que venham pessoas para jogar. E na hora que elas estão jogando lá com você, você está criando relacionamento. Sabe o que eu tenho falado para as igrejas? Olha aí a polêmica. Quando elas fizerem eventos com jogos, que elas não tragam um devocional, que elas não tragam um pastor, que elas não façam um momento de parar todo mundo e ouvir uma pregação. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser encurralado numa ideia. E às vezes a gente, como cristão, faz isso. Então, vamos fazer amizade com as pessoas? E aí, na amizade, cada cristão compartilhar o evangelho com a outra pessoa. Porque eu não estou falando aqui para a gente não compartilhar Cristo. Eu estou falando para que isso não seja uma coisa que a gente terceiriza para um líder, para um pastor, para alguém com microfone. Não. Isso é o que a gente tem que fazer, cada um de nós. Atos de amor, palavras de amor em tempo adequado e sem cobranças. E uma outra história que eu quero concluir com vocês é a história de uma família que começou, a gente se conheceu no prédio que a gente morava e nós, vendo eles tinham filhas na mesma idade que a nossa e tudo mais, nós chegamos e falamos para eles, olha, vocês não querem almoçar em casa um dia desses? E eles acharam super legal o convite, veja, atos de amor, ok? E aí eles toparam ir almoçar em casa. A gente almoçou, a gente conversou um pouco, falou da nossa história, eles falaram um pouquinho da deles e tal. E aí chegou um momento que a conversa foi ficando mais enfraquecida. Aí minha esposa, com a brilhante ideia, falou assim, por que a gente não joga um jogo? Gente, isso tudo aconteceu antes do A Mesa e o Trono, tá bom? Ela falou, por que a gente não joga um jogo? E aí a gente pegou, e eu peguei um jogo para jogar com eles. É esse Dixit, que tá aí na parte de baixo, aí, na mãozinha aí da Midori, ok? E a gente pegou o Dixit para jogar. Esse rapaz aí é o Saul. E o Saul, ele é fisiculturista. Ele não é o cara dos jogos de tabuleiro, muito menos dos animes, tá bom? Mas ele topou jogar o jogo. A gente se divertiu com a família, né? Todos nós jogando ali com eles. Terminou a partida, terminou a tarde de jogos ali que a gente fez ali com eles em casa. O Saul vira para mim e fala assim: cara, eu nunca pararia para jogar um jogo desse naturalmente. Mas que bom que você me mostrou isso. E quando que a gente pode jogar de novo?
Eu quero jogar mais jogos como esse, igual a Miki falou, entendeu? Como que eu posso jogar mais jogos como esse? E eu falei para eles assim, cara, quando você quiser. E daí eles nos convidaram para almoçar na casa deles, e a gente foi criando uma amizade desse relacionamento de ir, vir, de jogar ali, jogar aqui. Ele começou a comprar jogos, a gente também convidava ele para conhecer os nossos da coleção, e assim a coisa foi crescendo, essa amizade foi crescendo. Nisso, a gente foi criando um relacionamento de falar das coisas da vida. E é obviamente que eu comecei a falar daquilo que eu acreditava sobre as verdades que existem na Bíblia, né? E nisso eles começaram a ver na gente uma referência, um casal que eles poderiam confiar. Eles mudaram de prédio, a gente continuou mantendo esse relacionamento. Eles foram para uma outra cidade e a gente continuou tendo esse relacionamento. Até que um dia, anos depois, gente, anos, muitos anos depois, eles mandaram essa, porque a gente mudou de cidade também e tal. Eles mandaram essa foto aqui pra gente. E falando com uma alegria, Rony, a gente se batizou, cara. A gente tá indo na igreja. A gente agora realmente quer dedicar nossa vida para Cristo. E não é uma vida perfeita, não é uma vida fácil, mas eles toparam. Eles acreditaram que Jesus é o Senhor. E isso para mim foi de um potencial tremendo, porque veja, atos de amor, palavras de amor em tempo adequado, sem cobrança. E aí a gente fazendo isso, a gente vai construindo as pessoas para que elas possam conhecer quem Cristo é. Você vai ver que o versículo de Provérbios 17:17, que é o nosso texto de hoje, ele fala: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Veja, ele fala de amar o amigo, atos de amor, palavras de amor. Ele fala de em todo tempo, ou seja, a gente fica por ali esperando o tempo adequado. E ele fala de na angústia nasce, ou seja, não é a gente que cobra, a vida cobra. A vida mostra para as pessoas a necessidade que elas têm de Cristo, a solidão que está no coração delas, né? O anseio, a necessidade de relacionamentos, tanto com o outro quanto com Deus. Então, a gente segue isso. Em todo tempo é um amigo, e na angústia nasce o irmão. E se você é daquele que gosta de tirar o print screen da tela aí, ó, eu vou te dar 9 razões para você jogar com as pessoas. 9 motivos. Isso daqui tá lá no site do A Mesa e o Trono também. São os motivos do que por que a gente joga. Totalmente focado em poder, principalmente, compartilhar o que a gente tem de mais precioso. Eu espero que vocês possam perceber isso. Como usar os hobbies que vocês amam para alcançar pessoas, criar relacionamento com elas, demonstrar atos de amor, palavras de amor, para que nos momentos adequados vocês consigam compartilhar Cristo com elas, tá? E isso é muito importante. A Guilda da Luz segue né, os propósitos deles são baseados nesses aqui e são muito próximos do nosso, porque eles viram que isso alcança pessoas, né? Então, eu espero que você possa pensar nisso, reconstruir essa interface com as pessoas que não são cristãs, para que a gente possa falar de Jesus para elas. Não é mais simplesmente abordando um estranho na rua, mas talvez transformando estranhos em amigos e de amigos em irmãos. Todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Essa é a interface restaurada que eu queria restaurar com vocês. E ó, de verdade, isso que eu ensinei para vocês aqui hoje, a gente tem muito mais para ensinar. Como você pode fazer isso na sua igreja, como você pode fazer isso na sua casa, com seus amigos. O Mesa e o Trono está aqui para isso, para te apoiar nesse tipo de coisa. E agora eu vou trazer um desafio para você. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quer entender melhor o que é usar os jogos, porque é esse o meu assunto, mas você pode traduzir isso para qualquer hobby, tá bom? Entra nesse grupo com a gente. O grupo tá aí, ó, amesiotrono.com/grupo W, né? Tem também o QR Code aí para você entrar. E esse QR Code é para quê? É para que você entre no nosso grupo do WhatsApp de pessoas que têm usado jogos na igreja. Tem a galera da guilda lá, tem a galera de outras igrejas pelo Brasil. E eu queria muito que você, da onde você estiver no Brasil, inclusive, vou até fazer essa interação com vocês aqui. Coloca aí da onde você está participando aí da Aldeia dos Crentes, só para a gente saber aonde está chegando isso, tá bom?
e coloca a sua cidade aí e tal, né? Pra gente saber, porque, gente, a gente pode ter igrejas em todo o país fazendo eventos com jogos, para que pessoas como a Miki, como a Aya, como a Midori, né, possam se juntar à mesa com a gente para que a gente fale de Jesus para elas. Então, olha aí, ó, Gravataí, ó, tava em Gravataí esses dias atrás, fui no Palavra da Vida lá no Rio Grande do Sul, muito legal. Bauru, eu sou de Marília, olha que legal, a gente de Bauru, ó, que bacana. Garanhuns, olha só, eu nunca fui, eu já fui para Pernambuco, mas Garanhuns não conheço ainda. E inclusive tô indo para o Recife ser num acampamento agora no começo do ano. Então, gente, olha que legal, Bahia, tá vendo? A gente pode em cada cidade dessa, galera, ter eventos de jogos que as pessoas possam vir para participar com a gente, jogar com a gente e se divertir. E agora eu vou aqui fechar a minha tela, né? Mas de novo, eu peço para você aí, antes de fechar a tela, só vou deixar de novo aqui para quem quiser e não teve oportunidade ainda. Siga a gente na Mesa do Trono lá, né? Conversa com a gente lá. Eu quero ajudar você a fazer isso. Mas para mim, principalmente, agora eu vou encerrar aqui. Deixa eu fechar aqui a minha transmissão, ok? E ligar minha câmera. Eu quero muito convidar vocês, galera, para participar com a gente desse grupo aí, o amesotrono.com.br/grupo W, para que a gente possa, nessas cidades que vocês citaram aí, ter grupos de jogos, né? Pessoas que se reúnem. Eu sei que quem gosta de anime também gosta dessas coisas, gosta de videogame, gosta de jogo de tabuleiro. Inclusive, tem muitos jogos de tabuleiro acerca de animes, né? Tem como é que é lá? Os Attack on Titan, por exemplo, é um que tem, né? Entre outros. Então, assim, a gente pode, gente, sentar com a galera para jogar, para se divertir, e com isso a gente compartilhar o evangelho com essas pessoas na amizade que essa mesa vai formar pra gente. Então eu quero fazer esse desafio para você, tá? Aqui eu imagino que a maioria de vocês são cristãos. Se você não é cristão e tá aqui também, olha, seja bem-vindo, tá? Cristo é a verdade que nos une. E ele com certeza quer restaurar essa interface sua com Deus. Mas para aqueles que são cristãos e estão aqui, esse é o meu clamor a você, que você restaure a sua interface com a amizade, com atos de amor, palavras de amor em tempo adequado, sem cobrança, para que a galera possa, tendo amizade com você, você conseguir falar, demonstrar, amar, para que elas possam chegar à crença em Jesus. E agora, suas perguntas aí, manda aí, gente. O típico perguntou ali, ó como é curioso. Tem uma pergunta, nada a ver com o devocional em si, mas aquela hora que tu falou que esteve em Gravataí, qual que era o contexto mesmo? Tá Eu querendo fui, eu, saber por que que você... não, sim, sim. Eu fui no Palavra da Vida, Rio Grande do Sul. Eu estudo aqui no Palavra da Vida, que é um seminário bíblico, né, aqui em São Paulo. Mas eles têm acampamentos em vários lugares do Brasil e alguns estâncias também. Então, assim, são lugares que a galera vai para, juntar a igreja e tal. Então, em Gravataí em específico, eu fui no Palavra da Vida, Rio Grande do Sul. É um lugar que tem acampamentos lá. Eles têm um curso de um ano também para a galera que quer submergir na teologia, aprender um pouco mais sobre isso, dedicar um ano específico para estudos de teologia. Então, se você é às vezes da região aí do sul e às vezes está querendo passar um ano, dedicar um ano estudando teologia de uma maneira bem informal, com jovens, assim, informal não, mas assim, é formal, mas é de uma maneira bem adequada à juventude, com outros jovens que também se dedicam um tempo a isso. O Geração 360 que acontece lá é muito legal, né? E eu recomendo vocês conhecerem se ainda não conhecem. Então, Palavra da Vida do Rio Grande do Sul aí, então tá em Gravataí, então fica pertinho aí de Porto Alegre também, quem quiser conhecer, faço questão de dar o caminho aí, apresentar as pessoas, a gente tem os contatos, só me chamar aí também. Muito legal. Obrigado aí pela pergunta. Fala, Rony. Opa, Você já pensou em levar essas ideias, tipo, por exemplo, para as faculdades assim? Porque a gente tem um grupo de células na faculdade, né? E um legal. desses grupos começou por causa de Magic, né? Baralho de Magic. Boa, boa. E a gente queria ver, tipo assim, implantar essa cultura dentro da faculdade, pegar as pessoas pelos jogos. Então,
olha que interessante, né? A missão que eu fazia parte, que trabalhava com esportes nas igrejas, ela era o braço esportivo de uma missão que trabalha com estudantes nas universidades, chama CRU, né? Antiga Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. E eu tenho amigos, inclusive, do pessoal da BU, né? Então eu tenho maior assim permeio com essa galera também e acho super bacana a gente levar isso para dentro da universidade, porque vamos pensar essa situação, certo? Você arranja uma sala, um lugar lá que vocês possam se reunir para jogar jogos. Você bota uma data no calendário, todo mês esse evento aconteça e tal. E aí a galera vai começar a vir para se divertir. Só que aí o que a gente precisa? Nós cristãos estarmos nesse evento para que a gente possa sentar na mesa, servir, explicar o jogo e com isso fazer amizade com essas pessoas. Pensa comigo, nós estamos fazendo amizade com não cristão, pessoas que têm uma cabeça totalmente diferente da nossa, simplesmente porque a gente está jogando um jogo junto. E é legal porque esse ambiente do jogo não fica aquela discussão política, não fica aquela discussão religiosa, pelo contrário, se torna um ambiente gostoso, divertido, a gente vai dar risada, vai se divertir, isso vira uma amizade. Aí você fala pro cara, mano, vamos combinar de você jogar na minha casa, no meu dormitório, em algum lugar que a gente possa se reunir. Não precisa ser no evento, a gente pode fazer isso em outro lugar. E aí vai solidificando essa amizade. Daqui a pouco, é óbvio, você vai estar falando do que você acredita para essa pessoa. Ele também vai estar falando do que ele acredita. Vocês vão estar criando um relacionamento, uma amizade, não é verdade? Então é super possível, altamente potencial de explosão na universidade com um negócio desse. Eu acho que dá para a gente fazer. Se cada um aqui que tiver numa universidade, numa escola, em algum lugar aí, puder fazer isso, meu, é super possível. Usa o Magic, usa baralho, usa o truco, usa qualquer coisa, gente, mas sentem à mesa com as pessoas para criar relacionamento. E principalmente com pessoas que você não conhece, convide pessoas para a mesa, convide estranhos, faça eventos, organize um evento no calendário ali, né, do campus ali, da universidade que você estiver. E eu acho que isso é muito possível, muito possível. Então, muito legal, Kuyo. Eu acho que super é possível. Conta comigo para ajudar. Pode entrar no nosso grupo lá e jogar essa pergunta lá, que tenho certeza mais pessoas vão poder cooperar para que a gente possa criar uma estratégia específica para universidades baseada em tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Mas excelente pergunta. A gente tinha uma célula cristã, né? Eu falo tinha porque eu já estou no último período de faculdade. Então, eu já não estou, tipo, com muito tempo de estar em célula, né? Dentro da faculdade, né? Mas a nossa célula, durante o período de faculdade, né? Desde o primeiro período até o sétimo período, mais ou menos, chegou a ter mais de 120 pessoas dentro da célula. A gente chegou a ter 2 células, uma em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e uma em Niterói, né? E a nossa líder era conveniada Guilda da Luz, né? Hoje Muito legal. Muito legal. ela, se eu não me engano, ela está no Ceará hoje. Mas Então, acho que ela entrou para Jocum, né? Mas a gente tinha essa proposta, entendeu? De fazer um grupo que não fosse só aquela coisa de tipo, chegar, fazer o devocional e tal. A gente queria alguma coisa para conquistar o pessoal, entendeu? Então, e jogos é possível. Porque é aquilo, né? É dinâmico. Né? Você Sim, chega, perfeito. você está jogando ali, o cara olha assim e fala assim, por que aquilo ali? Vou entrar também para ver se é divertido mesmo e tal. Cara, e a gente pode ser intencional, a gente pode, imprimir lá uns panfletinhos pra galera falar, ó, venha jogar com a gente e tal. Ó, você pode colocar ainda, tá procurando novos amigos, vem aqui jogar, entendeu? E outra, não precisa ser só quem tá estudando na universidade. Óbvio que é mais fácil, mas às vezes a gente que tá nas igrejas nossas, a gente pode se organizar para ir também. Né? Então, assim, você chega lá na universidade, conversa com o pessoal do Grêmio Estudantil, fala, ó, a gente queria fazer um negócio aqui com jogos e tal, vocês ajudam a gente e tal. Então, assim, é sempre possível, sempre tem um caminho, né? E isso pode acontecer. Tem pessoas fazendo isso em escolas públicas. Porque às vezes nas escolas públicas fica difícil você entrar falando que você é cristão, veio fazer evangelismo, né? Não. Vim trazer jogo de tabuleiro para jogar com os alunos aí, vamos organizar isso aí, entendeu? Então, faz uma força-tarefa na sua igreja e bola para cima, entendeu? Ou tabuleiro na mesa, entendeu? Então é muito possível, gente, muito possível. Alô, boa noite, Rony. Opa! Cara, eu tenho uma pergunta.
Minha dúvida é como que a igreja ela pode usar esses jogos de mesa, tipo, para falar de Cristo sem parecer algo meio forçado, tipo, de uma forma mais criativa e natural. Como que ela reage a isso? Cara, eu acho que eu vi que você escreveu aqui, né, Julininho? Foi você que falou, né? Tá certo? Isso. Aham, Cara, aham. legal. Olha só, você perguntou aqui também, né, como encarar o jogo dentro da igreja, né, RPG, por exemplo, tal, né, e como não forçar a mensagem. Eu acho que assim, é não forçar a mensagem mesmo. É a gente jogar para jogar, ok? Parece assim, nossa, Rony, mas você tá falando então para a igreja fazer um negócio que o fundamento não é no final lá ter um devocional. É isso mesmo. Porque o que a gente quer é criar um relacionamento com as pessoas. Então, é difícil, é difícil. Às vezes, alguns líderes chegam para mim e falam assim: Rony, o que você está falando para mim é duro, porque a gente sempre fez dessa maneira. E é exatamente por isso que eu trago esse desafio para as igrejas. Eu falo, então não faça. Se você sempre fez dessa maneira e não está alcançando as pessoas, que é o maior resultado que a gente vê muitas vezes hoje, né? É você fazer uma coisa para não cristãos, eles vêm uma vez, ouvem um devocional no final e nunca mais voltam. Certo? É mentira isso? Não é mentira. Então, assim, então vamos fazer diferente, vamos fazer o evento ser um evento de jogos. E as pessoas vão vir, vão jogar com a gente, vão se divertir com a gente. E nas interações humanas, no tempo adequado, quando as pessoas abrem uma janelinha da angústia dela, ou de alguma situação da vida dela, aí a gente fala da verdade que a gente acredita, fala da esperança que nós temos. Então, o erro é a gente achar que precisa ser no evento. O erro é a gente achar que precisa ter uma ilustração com o jogo. Isso tudo é possível e é legal. É um outro nível do evangelismo através dos jogos. Mas a minha primeira proposta é essa: fazer um ambiente onde as pessoas possam estar conosco sem precisar crer em nada que a gente crê ainda. Entendeu? E daí a gente vai fazendo essa amizade, convivendo com essas pessoas. Então, agora, RPGs em específico, eu tenho uma visão. Eu acho que se a gente vai ter RPG no ambiente da igreja, todos os narradores, os mestres precisam ser da igreja, pessoas que a gente tem confiança de que eles não vão andar com uma campanha, uma aventura por lugares estranhos, ok? Por coisas que às vezes a igreja não acredite ser saudável. E nisso a gente tem que respeitar. Cada um tem sua igreja, você tem que conversar com seus líderes muito bem, tentar explicar para eles a ideia e saber até os limites que vocês têm. Porque limites são bons para a gente, né? É o cuidado de Deus também. Mas eu acredito que é muito possível a gente fazer isso não só na igreja, mas dentro das nossas casas, nos ambientes do condomínio que a gente vive, do bairro que a gente mora, das escolas que a gente estuda. Então, assim, eu acho que é mais simples do que parece e é manter a coisa simples, porque no final das contas o que a gente quer é o relacionamento com as pessoas. Sem o relacionamento, sem a ponte relacional primeiro, sem essa interface, não adianta eu querer pregar o evangelho para a pessoa. Talvez tenha algum efeito, mas em geral o que a gente vê é um afastamento dos descrentes. Então, use dessa maneira. Mas, como eu falei, a gente pode continuar conversando isso e achar uma maneira adequada para que você use isso na sua igreja, na sua comunidade, fale com seus pastores. É meu papel como missionário ajudar você a fazer isso. Valeu, Janine, Entendi. obrigado. Obrigado. Espero ter respondido. Você respondeu, obrigado. Pastor, assim, para apresentar isso para a liderança e tal, porque assim, eu vejo muito que às vezes os líderes eles se aparentam estar abertos para essas ideias, mas muitos deles têm essa percepção, ou até mesmo, eu não sei se é uma intenção muito clara, ou se é algo que passa despercebido ali na intenção deles, de criar esses momentos como uma forma de isolamento e não uma forma de, é, de realmente da gente se conectar com o descrente. Por exemplo, retiro no carnaval. Vamos só tirar os jovens do meio da galera, vamos evitar tirar eles desses ambientes e, tipo, bora fazer RPG na igreja? Pra eles não fazerem RPG com a galera do mundo. Bora fazer coisa na igreja pra eles não fazerem com a galera do mundo. Tipo, e como o senhor indicaria pra gente apresentar essas ideias para os nossos líderes para deixar claro que isso tem uma ideia de evangelismo e não, tipo, bora isolar o povo da galera do mundo. Muito legal. Foi aqui a Nobara, isso, né? Nobara, legal a pergunta. Olha só.
eu acho que a gente precisa sempre lembrar de respeitar nossos líderes, é muito importante, e tomar muito cuidado, né, pra gente não ser um rebelde dentro da igreja, querendo ser o diferentão, porque o camarada de boina lá falou pra mim lá no Discord, agora eu vou mudar minha igreja, né? Não é bem assim. Não é o que você tá falando também, tá? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado só pra não ir na direção do conflito. A gente quer mostrar pra eles a visão do que a gente tem. A igreja em geral, por si, ela tem uma característica de criar um gueto, de se separar do mundo, porque a gente foi chamado para ser santo, né? Mas o erro é a gente achar que a gente tem que ser santo separado, porque sal no saleiro ou luz debaixo da cama não funciona, né? Cristo falou que era para a gente iluminar, né? Colocar o nosso luzeiro no lugar mais alto da casa, para que a gente seja sal, para dar sabor a esse mundo que não tem sabor porque falta Cristo. Quando a gente percebe que a Bíblia não está falando para a gente se afastar do mundo, mas para a gente viver no mundo e não amar o mundo, mas amar as pessoas para que elas conheçam a Cristo, a gente começa a perceber que Jesus ele nunca quis criar um grupinho separado. Pelo contrário, ele falou: ide e fazei discípulos. Ele mandou os seus discípulos para vários lugares falarem do reino dos céus. Então, assim, a ideia da gente separar as pessoas a gente usa a nossa comunhão aqui depois do culto, e aí a gente coloca o jogo, a diversão num lugar fechado só para quem já é cristão, né? Quer ver? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Usar jogo de pergunta bíblica com descrente não funciona, né? Porque a pessoa se sente uma tola, porque ela não conhece nada daquilo. Então, assim, a gente acaba criando um gueto gospel e a gente falha na grande comissão. Então, se a gente percorrer a Bíblia falando sobre evangelismo, sobre missões, a gente vai ver que a igreja é um quartel-general, é uma agência para mandar pessoas para o lado de fora. Então, quando a gente cria esses movimentos nossos só de cristão, tem que ser para capacitar o cristão para fazer a coisa lá fora. Então, a aldeia dos crentes aqui, ela não tem que ser só um reduto de cristãos para a gente curtir anime. Tem que ser um quartel-general para que a gente use o anime e os hobbies que a gente ama para alcançar pessoas. Então, vocês, chegando para os seus líderes, têm que tomar esse partido de falar: nós somos o exército de Cristo para falar de Jesus para as pessoas. Nós fomos chamados por uma grande comissão. Não é uma comissão qualquer, é a grande comissão. Ide e fazei discípulos. Então, temos que ir, temos que engajar com as pessoas. E por que não nos hobbies? Por que não na diversão, entendeu? Então, essa é a minha palavra. Eu acho que falta pra gente abrir mão dessa nosso medo do mundo. Afinal de contas, as portas do inferno não vão prevalecer a igreja. E a gente partir, mas não como quem vai ser influenciado pelo mundo, mas sim como quem vai iluminar, vai salgar, vai influenciar o mundo, vai restaurar a interface no mundo das pessoas com Deus. Eu concordo plenamente, pastor. Assim, eu gostei muito da forma como o senhor apresentou, porque a gente coloca, tipo, é o quartel-general de Deus e nós somos guerreiros, e aí às vezes a gente pensa que nós somos aqueles cavaleiros que vão chegar descendo a espada em todo mundo, entendeu? Não! Só que assim, a espada é para as forças do mal, não é para as pessoas. Assim, para a gente viver no mundo, eu realmente percebo que a amizade e a gente estar próximo realmente é o que nos conecta às pessoas e abre as portas para que a gente consiga pregar o evangelho de uma maneira bem mais orgânica. E assim, eu amei a ideia, eu amei o seu trabalho, o seu ministério. Eu não te conhecia, mas eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Eu achei a ideia muito legal e assim, eu tendo a oportunidade, eu gostaria de apresentar essa ideia para o meu líder para a gente poder, né? Tipo, eu achei isso muito legal, da gente fazer os agentes secretos do reino no meio do mundo para a gente já começar as nossas missões de recrutamento.
Não, e você sabe que é legal porque quando a gente vai amando as pessoas, ou seja, com alguma coisa que diverte, alguma coisa gostosa, como os hobbies, né? Anime, jogo de tabuleiro, videogame, né? Tem um amigo meu que é líder, um dos líderes mundiais nessa questão de evangelismo através de jogos digitais, tá? A gente cria uma facilidade de conversa com as pessoas. Porque, né, a gente fala, né, ser agente secreto, né? Eu entendi o que você estava falando. E no final das contas é legal porque a gente nem precisa ser tão secreto assim. A gente pode falar o que a gente crê. As pessoas querem ouvir o que a gente crê. Elas só não querem ser forçadas goela abaixo a crer no que a gente crê. E isso tá tudo bem. Só que quando eu falo o que a gente crê e eu tenho convicção de que o que a gente fala é a verdade, não é uma proposta de, você pode crer no cristianismo, mas também tem o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e a Umbanda, o candomblé. Não, não. Não, as outras visões, elas são distorções da realidade. A verdadeira verdade é a palavra de Deus. Então, não tem, assim, eu não tenho dúvida de que a gente vai mostrar a verdade ela ressoa com as pessoas, porque as pessoas procuram a verdade, mesmo que elas não queiram dar tanta atenção, às vezes, a argumentos. Então, quando a gente é verdadeiro com elas, a gente ama algo que elas amam e a gente cria relacionamentos reais com elas, falar do que a gente crê se torna parte de expor quem nós somos, de sermos vulneráveis, e isso as pessoas estão procurando. Então, é legal porque aí o agente secreto não precisa nem ser tão secreto, a gente pode falar assim do que a gente crê, e óbvio, a gente está num país que não nos persegue por isso, então vamos aproveitar disso. Mas eu acredito que até onde as pessoas estão em países que os perseguem, como do jogo que eu fiz, né, que fala sobre isso, eu sei que no final das contas é sempre um cristão falando para outro cristão sobre a fé que ele tem em Cristo Jesus. Ou como C.S. Lewis diz, é um mendigo falando para outro mendigo aonde tem pão. Então, é isso que a gente vive fazendo, tá bom? Muito legal. Cadê? Eu. Eu posso dar só uma estudada aí para a senhora identificar no VAR, Eu tô tentando eu não ouvi direito. Desculpa, pode repetir, por favor? Fala, Ô, galera, tá Yukio, me o ouvindo seu, o agora? seu áudio, ele tá bem abafado, assim. Parece que você tá dentro de uma caixa ou de um Ah, lugar assim. é porque eu tô com um gate no microfone que minha mãe tá com a televisão do lado aqui. Aí, aí botei um gatezinho no microfone para não ficar saindo o som da televisão aqui. Uma estratégia que a gente usa muito lá na igreja é que a gente começa as coisas da forma mais despretensiosa, né? Então, sempre tem alguém que leva um visitante, alguma coisa assim. E, por exemplo, digamos que a gente queira colocar a ideia do projeto tabuleiro lá. Alguém leva um jogo de tabuleiro e a gente reúne um grupo no pós-culto e começa a fazer. E aí vai fazendo uma semana sim, uma semana não. Daqui a pouco esse grupo já está maior, né? Já está mais consolidado, né? Até que a ideia vai fluir, vai virar quase que um ministério do jogo tabuleiro da igreja. Exatamente, é isso aí. Mas É a simples. ideia. Eu acho que a coisa mais poderosa que a gente pode fazer é criar esse data no calendário, né? Quando você cria a regularidade, cara, é natural que aumente. E eu falo que o sucesso desse tipo de iniciativa é quando um amigo que não é cristão chama outro amigo que não é cristão. Quando você vê um não cristão trazendo outro, aí tá dando certo, entendeu? É isso. Começa da forma mais despretensiosa possível e vai. Até Exato. que o negócio tá uma proporção maneira. Eu acho que é muito possível, gente. E é muito legal. Nossa, eu tô vendo aqui agora no chat, tem um monte de pergunta aqui também. Eu não sei se eu queria atender essas perguntas todas aqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó, o Reich escreveu aqui, acho que é isso, né? Rony, sei que você lida mais com jogos de tabuleiro, mas em jogos online, você teria alguma dica? Tenho. Procura o Nandi. Eu posso te passar o link dele depois aí no Instagram e tal. Mas o Nandi é um cara fantástico. Ele tem uma iniciativa que chama Gank MPC. É ligado à Mocidade para Cristo, tá bom? O Gank, para quem já joga aí League of Legends e tal, já sabe o que eu tô falando, né? Mas o Gank é todo mundo se ajudar para poder falar de Jesus para alguém. O que o Gank faz? Eles reúnem uma galera para entrar nos streamings da galera que tá streamando lá. E eles entram em streamings de pessoas que não têm audiência. Tem às vezes 1, 2 assistindo. Aí eles entram com uma galera, sei lá, 40, 50 pessoas de uma vez. E aí a pessoa que tá streamando fica impressionada com aquela galera toda entrando na streaming dele, né?
E aí, dois ali começam a conversar com o streamer vai conversando live no vídeo dele e tal. Daqui a pouco, eles começam a ter uma conversa espiritual com essa pessoa, e aquele grupo todo deixa umas 3 pessoas ali naquele stream, conversando com o streamer, e eles vão para outro streaming fazer a mesma coisa de novo. Esse é o Gank MPC. Então, procura o Nandi, que é o Hernandes o nome dele, tá bom? E procura o Gank MPC. Eu vou tentar achar aqui para abrir para vocês e mandar aí no link do chat. Mas, gente, é muito legal o trabalho que a MPC está fazendo com jogos digitais. Tem outras iniciativas também, mas essa é a que eu tenho certeza, se você começar nela, daí para frente você vai conhecer todas as outras também. Na verdade, não, gente, eu só nem tenho essas perguntas. Na verdade, isso aí é parabenizar o Rony, porque o projeto é realmente extremamente lindo. Eu acho. Uma coisa que eu aprendi com a vida é que o seu primeiro evangelismo é quando você se aproxima das pessoas para poder apresentar Cristo. O seu primeiro evangelismo é realmente a sua imagem de cristão. Vale muito mais do que Vale. você falar o que é Cristo. Então, de verdade, a maneira que você trouxe, que tipo, é justamente essa coisa de mesa, que hoje em dia a gente tem deixado passar. Eu estava aqui ouvindo o devocional e fui comentar com a minha mãe. Ali eu falei: "Mãe, meu, essa ideia de mesa é algo que sempre foi algo que eu admirei, sabe?" Porque eu mestro RPG, então Legal. eu já chorei com RPG, eu já ri muito numa mesa de Lógico. RPG, então assim, eu já estreitei laços numa mesa de RPG, então eu sei o quanto essa liberdade de você poder conversar com o outro, e a pessoa vê quem é você e você, sabe, se essa quanto mais você vai ficando próximo, mais você vai se conhecendo da outra pessoa e ela conhecendo de você, né. Sim, Então realmente esse trabalho é muito bonito, vim te parabenizar. Na hora que você mostrou o valeu. Fé Radical, eu imediatamente mandei pro meu irmão que ele ano que vem tem o acampamento da igreja dele. O tema é Igreja Perseguida, eu peguei e falei: "Ó, toma, jogo você já Opa, tem." que legal. Né, então eu já peguei na hora, eu falei: "Ó, toma aqui, ó, toma um card game." Mas de verdade, é mais isso mesmo que eu queria trazer. É só esse elogio mesmo. Muito legal, Levi. Obrigado, viu? Assim, eu falo que o que eu descobri, qualquer um poderia ter descoberto observando um pouquinho com qualidade para esse hobby, né? E tanto é que tem gente, por exemplo, na Irlanda do Norte, que faz eventos com jogos também. A gente, naturalmente, por exemplo, a galera da Guilda da Luz começou antes de me conhecer, e quando eles pediram, eles precisavam de ajuda, eles estavam vendo que eles precisavam de uma direção, eles me encontraram e aí eu ajudei a igreja deles a dar um formato, a tentar entender melhor as estratégias, e isso hoje eles que me ensinam muita coisa também, a gente compartilha nesse movimento, né? E o A Mesa e o Trono, eu acho que assim, cada dia mais que passa, eu vejo que não é só sobre jogos, é sobre hobbies em geral, que é a nova fronteira que a igreja tem que encarar. Por exemplo, a gente venceu a barreira da música quando a bateria entrou dentro da igreja, lá na década de 80. A gente venceu a barreira do esporte na década de 90 e 2000 ali. Em 2010, a gente entrou para a internet, começamos a colocar vídeo dos cultos, começamos a fazer evangelismo digital e tudo mais. E agora, né, nessa nossa geração aqui, eu acredito que a fronteira que a igreja tem que cruzar é a fronteira do entretenimento, que é uma prova. The Chosen, por exemplo, tá todo mundo assistindo The Chosen hoje, até quem não é cristão, porque é entretenimento. Talvez a teologia tenha alguma falha e tal, mas não é, a proposta não é ser teologia. A proposta é trazer a história de Cristo para a tela das pessoas. Então, assim, quando a gente observa os entretenimentos e os hobbies que as pessoas estão vivendo, porque no mundo onde ninguém tem Cristo, é isso que sobra. Nós podemos achar elas nesse local e falar de Jesus para elas. Então, se antigamente a gente tinha que ir mais para tribos, mais para outros países e tudo mais, hoje talvez a gente tenha que ir para os entretenimentos, para os hobbies, para os discords, né, para os servidores de Discord, para as lives, para os streamers, porque é nesses lugares que as pessoas estão. E a gente tem plataformas, eu tenho certeza que cada um de vocês é criativo e gosta de hobbies como eu. Com certeza, se você observar o seu hobby favorito, você vai poder encontrar realidades para compartilhar ali.
através do evangelho para as pessoas que estão carentes disso, entendeu? Então, bora para cima, Levi. Eu não tô, eu não, assim, o que eu tô fazendo aqui é só acender uma fagulha para que todos nós possamos fazer isso onde nós estivermos. Não, sem dúvidas. Você acendeu uma fagulha a nível de lembrar que eu, no começo do ano, coloquei um propósito que eu acabei me dando uma pausa. Pausa, olha, uma palavra bonita pra falar que eu parei. É, que foi justamente começar a fazer leitura bíblica na Twitch, porque eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso lá. Aí, E foi alguma algo coisa, que eu tá comecei vendo? no começo do ano e deu uma pausa de novo, ó, porque eu parei, né? Tem que voltar a fazer. Então, muito obrigado, tá? Levi, você tem que tomar vergonha Excelente. na sua cara, isso Ah, sim. você não começa, não. Pega ele, S, bate nele, vai. Ô, galera, Aí, tipo, inclusive, já que a gente tá falando aqui, ó, eu vou passar um link para vocês aqui agora, que é um link de um livro que tem na Amazon que chama Conectados, do Daniel Strange, que, assim, para mim é o melhor livro que a gente tem hoje. Assim, é um livro recente, inclusive, de um pastor britânico, que fala sobre como a gente pode perceber a mensagem do evangelho em tudo que a gente consome, seja jogo, música, cinema, série, anime, quadrinhos, entendeu? E esse livro, gente, é super recomendado. Não é um livro caro. Eu acho que assim vale a pena a gente ir atrás aí, entendeu? E a premissa dele, assim, eu lembro que quando a pessoa me indicou esse livro, eu falando do meu ministério e tal, e esse rapaz falou, cara, então você tem que ler esse livro. Aí eu falei, opa, legal, me dá aqui. Emprestei o livro, gente, eu devorei em uma semana. Porque o livro é muito bom e ensina a gente a perceber o evangelho em todas as coisas que a gente consome. Aí, o que isso permite? Que a gente aprenda a falar o evangelho para as pessoas que consomem a mesma coisa que a gente consome, entendeu? Então, não é um curso de evangelismo, mas eu tenho certeza que vai abrir percepções na sua mente para coisas muito legais. Então, tá aí, ó, conectados, bota aí no seu carrinho, depois na hora que você puder investir aí, acho que tá na faixa de uns 30, 40 reais esse livro aí, vale muito a pena, leia. Eu recomendo aí, é um livro super bacana para quem quer saber mais como falar do evangelho através dos hobbies que vocês têm. Brabo. Eu só queria fazer uma ressalva aqui sobre uma coisa que o senhor falou, pastor, que é muito interessante. E isso a gente tem visto, eu digo particularmente, eu tenho visto isso cada vez mais, e é a falta da intencionalidade, da gente ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Ter um propósito de fato para aquilo. Às vezes a gente faz, eu falo muito isso com o grupo que eu tenho mais liberdade assim para conversar e tal, mas intimidade ali, a gente tá sempre conversando, eu falo isso, falo, gente, às vezes a gente faz muitas coisas no efeito manada, tipo, um tá fazendo, eu vou fazer também, mas sem propósito e sem intencionalidade nenhuma. Isso é algo que a gente precisa ter, né? Ainda mais nesse mundo dos games e que é trazer pessoas que não são cristãs a conhecer Jesus. O ID pressupõe que a gente vai, né? E a gente tem que lembrar também quando a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão à igreja. Quem joga xadrez sabe que é o ataque que vence o jogo, nunca a defesa, entendeu? Então, assim, no final das contas, nós estamos na posição de ataque, galera, né? Eu percebo que essa intencionalidade, ela não precisa ser agressiva, mas ela precisa ser com vigor. Quando a gente percebe que a gente não é mais passageiro dos hobbies que a gente vive, tipo, vocês gostam de anime, gente, não pode mais só assistir anime pra só curtir e falar, nossa, eu gostei desse anime, deixa eu assistir o próximo. Não, 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 a gente tem que começar a assistir o anime e parar e falar assim, cara, isso aqui é o evangelho. Esses dias atrás eu tava viajando de carro com as minhas filhas, voltando do sul do Brasil, né? E aí eu tava ouvindo aquela música do Capital Inicial lá, com o Kiko Zambianchi, né? Talvez não seja da época de muitos de vocês aqui, mas é da minha, né? Que fala assim, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos meus primeiros erros. Eu falei assim, cara, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, só chove. Aí eu virei pra minha esposa e falei assim, amor, é Adão cantando. Presta atenção, é Adão cantando. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos meus primeiros erros. Ou seja, é Adão cantando, é ele falando assim, eu pequei, eu me desconectei do sol e agora só chove, a minha vida é triste.
Vocês estão entendendo? Quando a gente está consumindo né, o que a gente consome, a gente está percebendo aonde que o evangelho existe e aonde que tem a quebra, aonde que tá, aonde que o mundo é quebrado e faz falta a mensagem da cruz. Então, como eu falei, o livro Conectados vai falar exatamente sobre isso que eu estou falando, mas pra gente não é mais simplesmente, nós não somos mais passageiros, galera. A gente é o maquinista, entendeu? Nós temos que estar na intencionalidade desse negócio. Então, eu proponho a vocês não assistir mais um episódio do anime favorito seu, sem você parar para pensar como que o pecado aparece nesse anime, como que o evangelho seria uma resposta para esse pecado, como que o evangelho aparece nesse anime, como que eu posso falar de Jesus através desse negócio. Eu desafio vocês a isso, e a todos os hobbies, a todas as atividades que vocês praticam. Essa é o nosso chamado para sermos missionários na cultura. É assim que a gente vence o abismo da cultura, para poder levar as pessoas para Jesus, que vence o abismo do pecado. Oi, tudo bem? Olá! Meu nome é Thaís Boneto. Eu sou do ramo artístico, eu trabalho nessa parte justamente. Na minha universidade saem 3 a 4 jogos por ano, porque na minha universidade é muito comum a gente realizar jogos para TCC, como finalidade de curso. É muito, muito interessante, sim. E você tem toda a razão em trazer tudo isso para dentro. A gente vê como a influência dos jogos, especialmente na nossa geração, ela tem toda essa força. Graças a Deus, pelo menos como criadora, como alguém que mexe com vários tipos de arte, para você falar, a gente tem que trazer para tudo. Então, moda, quadrinhos, audiovisual, a gente mexe com tudo mesmo. É muito legal ver como Deus, ele é o nosso criador. E nós somos criadores porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos chama para criar também. Eu vi que você falou bastante sobre o evangelismo em si. E o evangelismo é crucial. Mas eu acho que vale a pena a gente também comentar sobre as pessoas que fazem esses jogos, porque tem jogos, a gente vai utilizar jogos que também já existem no mundo para evangelizar, mas existem jogos que nós somos intencionais, não só de talvez falar do evangelho, mas jogos que transmitam os nossos valores, mesmo que não seja de uma maneira tão clara. Você também é um criador, eu vejo que você criou alguns jogos, o que é extraordinário. Eu queria comentar se você também tem essa experiência de criar com Cristo, porque não sei você, mas Deus dá muito pitaco no que eu faço. Eu tô fazendo uma coisa, Deus vem e começa a falar e fala, não, é assim, é assado, tananã. Então essa parte de criar com Cristo, eu acho que é uma coisa que vale super a pena ressaltar aqui, para inspirar essa próxima geração a criar com Cristo. Uma das coisas belas de Deus, dos atributos dele, é que ele é um ser inteligente, né? Toda a sabedoria existe nele. Então, e a criatividade é um atributo emprestado que a gente tem dele também, para a gente criar, né, coisas. Então, assim, toda a expressão criativa do ser humano, ela passa pelo fato de que ninguém pode criar nada sem Deus. Até quem cria coisas más, até quem cria coisas pecaminosas, ainda assim passa pela necessidade de um Deus que é criador ter criado ela com a habilidade de criar, ok? Então, é natural que a gente use a nossa... Eu acho que assim, quando a gente usa a nossa inteligência, a gente também demonstra a soberania de Deus, né? Então, eu acho que é muito legal ver pessoas que criam coisas, e a gente apreciar essas coisas é uma coisa que a gente também tem que lembrar. Por exemplo, imagina que você chega para um não cristão e aprecia o que ele faz. Pô, o cara é um cosplayer. E aí você chega pra ele e fala assim, cara, seu cosplay ficou muito legal, posso tirar uma foto com você? O cara vai falar, pô, que legal, que bacana, entendeu? Então, assim, ou seja, sim, é a gente demonstrar um ato de amor, uma palavra de amor, para alguém que tá expressando algo da criação através da criatura que o Deus Criador criou, entendeu? Então, é tudo criação. A gente não cria nada de verdade, só Deus é autoexistente. Todas as outras coisas são remixes do que já existe. E pra gente, é uma baita forma de expressar a beleza de Deus. Talvez a gente ache que seja inferior, né? Falar assim, mas a pessoa fazer arte talvez não seja tão útil para a igreja. Gente, mas Deus falou para a gente ir cultivar o jardim.
Deus falou para a gente ir e mostrar, apreciar o jardim que ele nos deu para cultivar. Isso exigia criatividade, isso exigia esforço. A gente vai ali para os próximos capítulos, depois ali de Caim e tal, e a gente vai ver que, né, Caim e Abel e tal, e vai ver que Caim funda a primeira cidade e os descendentes dele começam a estudar a agricultura, a estudar a música e a arte, a estudar a engenharia. Não sei se você já estudaram sobre isso, sobre Jabal, Jubal e Tubal-Caim na Bíblia. Tá logo ali, acho que Gênesis 4 ou 5. Então, assim, nós precisamos perceber que Deus quer que a gente crie coisas. E isso é parte da expressão cristã no mundo. Então, quando você pega e faz uma roupa bonita, quando a gente faz uma pintura, quando a gente cria um texto, um poema, ou compõe uma música, tudo isso está trazendo a beleza que Deus é para a gente desfrutar na realidade nossa aqui. Né? Então, é muito útil isso. E útil para atrair pessoas, para que a gente fale de Jesus para elas. E legal porque, necessariamente para fazer, né, criar amizades através dos jogos, não precisa ser jogo cristão, né? Eu criei um jogo cristão, é verdade, vou criar outros, estou criando outros aí, né? Mas em verdade a gente pode usar qualquer jogo, inclusive criar jogos não cristãos também. Eu já criei jogos que não tem uma mensagem cristã ali explícita, mas tudo isso é expressão do Deus que me criou, da beleza que ele é e da beleza que eu quero demonstrar dele para o mundo. Então, sigamos fazendo isso, sigamos juntos, viu? Sal e luz, né? Então, aproveite e demonstre sua arte, ela é importante e Deus se importa com isso também. E o mundo pode apreciar isso e quem sabe você ganha a oportunidade de falar de Jesus para eles. É isso, né? Muito legal. Ô Rony, então, tava aqui olhando seu Insta, você conhece o Arthur Bruno, lá do Palavra da Vida também? Claro, vixe, amigão. Opa, lá de Caldas Novas, gente boa. Então, amigo meu de adolescência. Inclusive, eu ajudo ele várias vezes nos projetos missionários, que eu moro aqui em Goiânia, pertinho de Caldas. Aí Legal. achei muito massa. Então, lá na nossa igreja a gente tenta, né, fazer essas mesas de RPG. É um pouco complicado por causa dos horários, né? Os horários das pessoas é muito difícil. Mas compensa demais. A gente já conseguiu, assim, inclusive dentro da igreja, né? Estreitar os laços entre os irmãos também, né? E firmar, né? Tem muita gente que fica assim, é o crente turista, né? Vai na igreja uma vez por mês e tal. E com as mesas que a gente fez, alguns assim firmaram mais na igreja. É muito legal, muito gratificante também. Que bacana. Só contar isso. O RPG ele tem um potencial muito grande nessa questão de criar vínculos. Né? Por conta da gente querer seguir uma campanha e tal, isso cria um relacionamento. No mínimo vai nascer um grupo de WhatsApp. Ok? Você começa a jogar com os caras, rapidamente nasce um grupo de WhatsApp da mesa do jogo, entendeu? Então, assim, olha só que legal, já criou um relacionamento que dali pode aprofundar cada partida e tal, né? Então eu falo isso, eu acho que o jogo de tabuleiro em si, jogo de tabuleiro, tá? Diferente do RPG, ele é mais fácil de atrair pessoas diferentes, da gente ter um pouco mais de dinâmica em estar com pessoas novas. Mas o jogo de RPG, depois que você forma uma mesa, a chance de aprofundar o relacionamento é muito grande. Então, são formas de usar essa estratégia, né? Mas, de fato, o que você falou é verdade. E eu acho que a gente precisa usar mais o RPG para alcançar pessoas. É engraçado porque eu venho de uma época que RPG era tratado como algo do demônio, né? Na minha juventude, quando eu tinha meus 16, 17 anos de idade, RPG era coisa do demônio. Ah, não sei quem matou não sei quem em Ouro Preto, o cara era RPGista, e sabe, e aí criou todas essas paradas aí. E aí hoje a gente vê que não, cara, que o cara era um criminoso mesmo, né, matou a moça lá, e aí o advogado achou que podia falar que o cara, né, precisava ser RPGista para ter feito aquilo. Não, gente, entendeu? Então, eu acredito muito que a gente tem essa grande oportunidade de falar de Jesus para as pessoas através da diversão, e o RPG com certeza é uma delas que a gente pode usar com muita certeza.
Isso aí. Não, eu queria esse fundo seu aí, tá? Um dia eu vou com a. Por enquanto, que a CS perguntou aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Olha o Catan aí, olha a edição da Grow ainda, bicho. Essa daí é É antiga. sinistra. Olha isso aí, ó. Boa, boa, boa. Tá vendo? Ó, já dá pra Esse, começar. Você já tem esse, o essencial. esse jogo aqui eu fui um dos editores das regras. Poxa, que legal. Não conheço, não, viu, quanto? Interessante. Esse aqui Não foi criado conheço. por um amigo meu aqui em Goiânia. Muito legal. Parece. Agora já fiquei curioso, tá vendo? Ó, eu tenho essa coleção inteira, mas esse aí eu não tenho ainda, ó. Não conheço ainda. Esse aqui é edição limitada. Muito bom, muito bom. Pois é, eu tava na rua, né? Eu achei o Catan pra vender, R$ 250. Gente, eu paguei 70 conto no meu há 15 anos. Era bem mais barato naquela época, cara. Nossa, era muito melhor. Deixa eu reiniciar minha câmera aqui, que eu acho que ela deu uma parada. Mas, gente, assim, de verdade, tá sendo muito legal estar falando aqui com vocês. Eu espero que, assim, vocês possam ver, né, a oportunidade aí de estar à mesa com as pessoas, de compartilhar o evangelho com elas, né, de uma maneira sem ser ofensiva, sem ser, como fala, proselitista é a palavra, tá? É quando a gente acaba tentando convencer o outro a crer no que eu creio. E eu acho que não precisa disso, né? Hoje em dia a gente consegue falar de Jesus para as pessoas. Agora sim minha câmera voltou a funcionar aqui, gente. A gente consegue falar de Jesus para as pessoas num ambiente de diversão, de amizade, e sendo assim, bem manso, humilde. Lembrando que quem convence é o Espírito Santo, nossa parte é tá lá, fazendo amizades. E como Provérbios 17 fala, em todo tempo você amar seu amigo, para que na angústia você possa ver ele nascer como irmão do mesmo pai que nós temos aí. Então,